Nessa terceira conversa sobre as dimensões de atuação de um pastor escolar, nós vamos abordar um tremendo desafio para a grande maioria de nós que trabalhamos como pastores em escolas, em colégios. Como nós podemos conciliar as duas dimensões? A dimensão bem pastoral mesmo, que tem como foco o desenvolvimento espiritual de toda a comunidade, com toda a magnitude de oportunidades, de ações, com todo um público-alvo que nós temos que alcançar, com a outra dimensão que envolve o trabalho de um professor de Bíblia. E até numa linguagem assim bem popular, muitos de nós temos que chutar com as duas pernas e ainda ficar em pé. Temos que atender essa área do desenvolvimento espiritual, temos que entrar na sala de aula para sermos professores de Bíblia. Como é que a gente vai conciliar tudo isto, especialmente se porventura a carga horária, o número de aulas for muito grande? O primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar em relação a isto é que as duas dimensões, elas são enormes. Uma pessoa que se dedique unicamente a ser um professor de Bíblia, ele tem muito trabalho para fazer. Uma pessoa que tem a oportunidade de trabalhar apenas nessa área de um pastor escolar para atender toda a comunidade, ele também tem muita coisa para fazer. Então, o primeiro desafio que nós temos em mente é este: a gente precisa conciliar. E eu quero dar algumas dicas, como é que nós podemos realizar essa façanha de conciliar as duas coisas. Na minha experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar, e foi um período curto, unicamente como professor de Bíblia. Trabalhava num grande colégio lá no Rio Grande do Sul e nós trabalhávamos em 3 pastores. Um deles respondia por todo o desenvolvimento espiritual daquele colégio e os outros 2 apenas em sala de aula, e eu era um destes que entravam em sala de aula com a carga horária grande, 36 horas aulas, o que dá para se divertir bastante. Mas na maioria do meu tempo como pastor escolar, eu sempre tive que fazer as duas coisas simultaneamente. E nesse aspecto, meus amigos, a gente precisa destacar algumas coisas que são essenciais para que a gente possa dar conta do trabalho. Então, nesse momento aqui da nossa conversa, eu quero compartilhar com você algumas dicas. Como é que eu posso conciliar essas duas dimensões da atuação de um pastor na escola, num colégio? A dica número 1, se o trabalho é muito grande, maior do que você dá conta, então, companheiro, una-se, envolva mais pessoas. A expressão que eu uso é que você tem o desafio de fazer o trabalho em sintonia com todas as áreas da escola, desde o diretor. Por sinal, de acordo com o organograma, com a proposta que existe do desenvolvimento espiritual de um colégio, de uma escola, o primeiro responsável por esta área é o diretor. De imediato, este é o seu primeiro parceiro. E vale lembrar que algumas escolas só tem o diretor e não tem um pastor. Quem é que vai responder pela vida espiritual, pelo desenvolvimento espiritual dessa comunidade? É o diretor ou diretora. Una-se a ele. Nós precisamos fazer o trabalho em parceria com aqueles que são os nossos chefes dentro da escola. Mas não é apenas o diretor que deve ser o nosso parceiro. Nós devemos lançar mão de toda a estrutura, de todas as engrenagens da escola. Um outro grande parceiro, uma grande parceira que nós temos, deve ser a coordenadora. Porque você que vai para a sala de aula, você precisa estar assessorado, apoiado. É verdade que a gente presta contas para a coordenadora, mas, acima de tudo, ela é um serviço de apoio. Em uma escola onde eu trabalhei, o trabalho da coordenadora era chamado de serviço de apoio ao professor. E ela está ali para te ajudar, para te capacitar. Lance mão desse recurso para que você possa desenvolver o seu trabalho. Mas a essência, eu repito, é que a dimensão do trabalho é tão grande que você precisa ter as parcerias. E algumas vezes, muitos de nós não lançamos mão da maior energia, do maior poder que existe dentro da escola, que são os próprios alunos. Tudo que você for fazer pensando no desenvolvimento espiritual deles mesmos ou de toda a comunidade escolar, apoie-se, valorize o que eles têm a oferecer, envolva-os no seu projeto, inclusive com o trabalho que você realiza dentro da sala de aula. Você vai descobrir que existem alguns ali que são seus aliados. Una-se a eles, delegue responsabilidades.
essa experiência é simplesmente maravilhosa. E eu estou dizendo aqui por experiência própria. Quando a gente faz essas parcerias, a gente dá um novo brilho para o trabalho pastoral dentro da escola. Uma outra dica muito importante: canalize as suas energias para o que é essencial. Eu poderia citar aqui para você que trabalha nas duas áreas um checklist de atividades com pelo menos 40 itens. E isso é fato. Eu me dei o trabalho de fazer um checklist de todas as atividades que um pastor de escola tem como suas atribuições, especialmente aqueles que entram em sala de aula. Pelo menos 40 itens. Agora, se você é o pastor que cuida do desenvolvimento espiritual, você também é o professor de Bíblia, você não vai dar conta de fazer tudo isto. Canalize as suas energias para o que é essencial. Eleja. Puxa vida, eu gostaria tanto de fazer aquele projeto, mas eu não vou ter condições, porque se eu for fazer aquilo, eu vou ter que sacrificar muitas outras coisas. E tudo isto, vale a pena repetir, deve ser feito num processo de parceria com o seu diretor, com a coordenadora, com toda a equipe administrativa da escola. Porque se você definir isso com eles, eles poderão ser seus parceiros na execução daquilo que é essencial. Então, meu amigo, diante de tudo que você pode fazer, tenha consciência, você não vai conseguir fazer tudo. Faça o que é essencial. Uma outra dica muito importante e que ajuda em relação a esta questão: planeje, planeje e planeje. Independentemente de qual seja a dimensão do seu trabalho, você não pode começar um ano sem antes, um ano de atividades, um ano escolar, sem antes ter planejado. E vale destacar, eu estou sendo repetitivo, eu sei, mas é que as dores são tão grandes quando a gente descarta isto. Vale destacar que você não pode fazer isso sozinho. Monte ali o seu sonho e venda, entre aspas, o seu sonho para o diretor, para a coordenadora, para a equipe administrativa. Sonhe com eles. O seu planejamento, que deve ser aprovado no início de cada ano, desde do planejamento das capelas. Olha, eu quero fazer uma capela assim, eu gostaria que no mês tal a gente trouxesse uma pessoa para falar isso. Tudo isto que vai surgir da sua cabeça, e você tem liberdade para isto, deve ser compartilhado. Então planeje, seja ousado, mas reconheça que nem tudo que você quer você vai poder fazer, porque haverá limitações que serão impostas por circunstâncias que você não vai estar enxergando. Agora, invariavelmente, se você não planejar, a coisa vai ficar difícil. Você vai comprometer uma dimensão grandiosa do seu trabalho, ou numa área ou na outra, porque você não vai conseguir distribuir as energias de forma adequada. Repito, se você quer ter sucesso para se manter em pé, tendo que atender as duas áreas, planeje. E planeje junto com a equipe administrativa da escola. Uma outra dica muito importante: seja criativo para adequar os seus sonhos à realidade da sua escola. Volta e meia eu consigo ouvir daquilo que os meus colegas pastores de escola estão realizando no internato, num outro colégio, e eu fico sonhando que aquilo também possa ser uma realidade para mim, para a minha escola. Para que isso aconteça, cada escola tem a sua identidade. Para que isso aconteça, eu tenho que ser criativo para adaptar, para adequar. Você pode assistir uma aula maravilhosa e você assim, vou fazer daquele jeito, mas invariavelmente você vai ter que adequar aquela aula de um colega, que não necessariamente um pastor, pode ser um colega de outra área, a sua personalidade, a realidade da turma com a qual você vai trabalhar. Eu tive um amigo pastor que ele era fã de um professor do seminário. E ele, na cabeça dele, quando ele chegasse na escola, ele ia reproduzir aquilo que aquele professor, que era tão especial, fazia. E logo ali com a turma do 6º ano, ele encheu o quadro com frases em grego. E ele disse: hoje você vai aprender o que significa esse termo. Eu não quero dizer que a gente não possa ensinar grego, mas vai ficar meio complicado a gente ensinar grego para a turma de 6º ano para ilustrar um conceito que você quer transmitir. Tem que ser criativo para adequar-se. E isto vai potencializar o trabalho que você tem que fazer nas duas dimensões de atuação. A outra dica: avalie. Se você tem um planejamento no início do ano, no decorrer das suas atividades, pare,
Avalie, a direção que você planejou está correta? A realidade exige que você faça uma readequação? Isto só vai acontecer se você tiver o trabalho de avaliar. E, evidentemente, todo planejamento ele exige que você estabeleça metas, que você estabeleça objetivos. Esta avaliação, que pode acontecer no decorrer do processo, ou de forma muito especial, quando você completar o processo, ela vai te dar segurança, ela vai te dar mais firmeza para as ações que se seguirão e que você vai ter, invariavelmente, que realizar na sequência. Por isto, coloque dentro do seu planejamento, com a equipe administrativa, com o diretor, vou avaliar. Os resultados que eu estou colhendo desse trabalho corresponde àquilo que eu sonhei? Está correspondendo ao alvo, à meta que eu estabeleci? E eu gostaria de mais uma vez enfatizar o que eu disse no início, na nossa primeira conversa, quando eu disse que um pastor da escola, acima de tudo, ele tem o desafio de semear. Não se frustre se por um acaso os frutos que você está querendo colher não correspondam necessariamente à sua expectativa numérica. Tenha em mente que você está ali para desenvolvimento espiritual e que isso exige, acima de tudo, semear com fé, com ousadia, mas permitindo que Deus dê os resultados segundo a sua sabedoria, a sua onipotência, a sua vontade. Então, amigo, coloque ali na sua caminhada, na sua trajetória, vou parar para avaliar. E a última dica que eu gostaria de deixar com você. Se me perguntam qual é a definição de um ministério pastoral, eu resumiria com a frase: esteja presente. Ser um pastor dentro de uma escola, eu acredito que em todas as áreas de uma atuação ministerial, mas de forma especial dentro da escola, significa estar presente. Participe da vida das pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade. A visitação é uma área de atuação de um pastor que não pode ser sacrificada. Vá ao encontro das pessoas. Mas a minha escola, meu colégio é muito grande, eu não vou conseguir visitar todo mundo. Não deixe de ir ao encontro das pessoas onde você tiver oportunidade. E pode ser que você se encontre com um pai, com uma mãe na recepção da escola. Esteja presente, vá ao encontro da pessoa. Pode ser que um dia no intervalo, como a gente chamava, no horário do recreio, você vai estar ali junto com os seus alunos, algum deles vai se valer dessa oportunidade para se aproximar de você, para querer conversar com você. Resumo dizendo dessa maneira: independentemente de quanto tempo você tem em sala de aula, quanto tempo você tem, da proporção do tempo, quanto tempo você tem para trabalhar o desenvolvimento espiritual de forma global ali da sua comunidade escolar, não abra mão disto, esteja presente. Isso vai fazer toda a diferença no seu ministério. E é um privilégio. É isso que marca a vida das pessoas. Ser um pastor, quando nós estamos presentes, marca a vida das pessoas. Poucas pessoas têm maior honra do que nós, que estamos ali participando numa etapa, num ciclo da vida dos nossos alunos, que vai ter influência pelo resto da sua vida e por toda a eternidade, pela graça de Deus. Eu quero encerrar compartilhando mais uma vez o texto que eu usei na nossa primeira conversa. São palavras do apóstolo Paulo. Prezado pastor, ele escreveu a Timóteo: seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Quando a gente tem o desafio de atuar nessas duas dimensões, nessas duas frentes de trabalho de uma escola, nós temos que ter em mente que Deus nos colocou ali para cumprirmos plenamente o nosso ministério. E mais uma vez, você vai poder recorrer a Deus diante dos desafios para que você seja capacitado pelo Espírito Santo, para que o seu coração se encha de alegria por você estar onde você está, para que você possa florescer onde você está plantado. Eu, mais uma vez, quero dizer que é uma honra, eu me sinto honrado por ser um pastor escolar. E você deve se sentir assim também.
Que Deus te abençoe. Obrigado porque você separou tempo para participar conosco nesse projeto, de chegarmos até você compartilhando um pouquinho do que significa ser um pastor escolar. Eu não tive a menor pretensão de me colocar aqui como um modelo. Eu vim aqui como seu colega, como seu companheiro, para compartilhar das alegrias, dos desafios de um pastor que realiza plenamente o seu ministério na escola. E que você permaneça firme, dependendo de Deus, buscando o aplauso do céu, e que você possa ainda, pela graça de Deus, ver os frutos do seu trabalho, e se não nessa vida, na eternidade. Que Deus te abençoe e até um próximo encontro.